As lutas interiores de um homem devoto não são vistas pelos olhos da multidão. Elas se travam no silêncio da alma, onde ninguém aplaude, onde não há cântico nem luz, apenas a sombra de um coração que geme. Dize-me, ó alma cansada, o fogo ainda arde em ti, ou apenas a fumaça fria das brasas antigas te acompanha? Onde está a chama que outrora queimava e agora se esconde em cinzas? Pergunto-te, quando foi a última vez que sentiste o peso doce da presença de Deus a te esmagar até as lágrimas? Ou será que, como muitos, tu já aprendeste a viver sem Ele, a caminhar com um vazio disfarçado de fé? David Brainerd conheceu essa dor. Ele escreveu em seu diário: minha alma está quase sempre em angústia. Sinto-me um deserto estéril diante do Senhor. Essas palavras ecoam como um grito do invisível, um testemunho de que até os mais devotos enfrentam a noite escura da alma. Ele, missionário entre os povos que não conheciam a Cristo, carregava no peito não apenas a chama do Evangelho, mas também as cinzas da depressão, das dúvidas, da sensação cruel de abandono. Quantas vezes ele confessou: sinto-me tão indigno, tão incapaz, tão morto. E mesmo assim, continuava: talvez tu também caminhes nesse vale. Talvez teus joelhos já estejam gastos de tanto orar sem resposta. Talvez o céu te pareça de bronze, e cada palavra lançada em oração caia de volta sobre tua cabeça como pedra fria. Tu conheces o silêncio de Deus. Tu conheces a sensação de cantar, mas não sentir, de pregar, mas não crer, totalmente, de sorrir em público e gemer em segredo. E é aqui que começa a batalha, não contra homens, não contra inimigos visíveis, mas contra as profundezas da própria alma. Quantos de nós escondemos feridas sob o manto da devoção? Quantos vestimos a capa de espiritualidade? Mas por dentro, clamamos como Brainerd: ó, quão frio está o meu coração, quão longe está o meu espírito do calor do amor divino. É uma cruz esquecida, uma ausência que consome. O mundo vê apenas um rosto sereno, mas Deus conhece o deserto que se abre dentro de nós. E então a alma pergunta: por que, Senhor, te escondes de mim? Por que me deixas no escuro? Não há resposta imediata. Não há raio de luz que desça de repente. O que há é apenas a certeza amarga de que Ele continua Deus, mesmo quando se cala. David Brainerd chorava com lágrimas que ninguém via. Ele escrevia que seu coração parecia morrer a cada dia. E ainda assim, quando se ajoelhava, mesmo sem sentir nada, permanecia ali. Isso é devoção, não o fogo. Constante, mas a fidelidade mesmo em meio ao gelo. Não a alegria fácil, mas a rendição no silêncio. Ele foi um profeta do interior humano, um missionário que antes de converter almas, precisava vencer as guerras escondidas em si mesmo. Assim também somos nós. A luta é íntima, silenciosa, quase secreta. Mas é nesse campo de batalha invisível que o Senhor forja os verdadeiros guerreiros. A ausência de fogo pode ser, em verdade, a escola onde Ele nos ensina a esperar. O silêncio pode ser o púlpito onde Ele prega a nossa alma. Hoje esta palavra não chega a ti por acaso. Este é o diário missionário, mas também pode ser o teu diário aberto diante de Deus. Como Brainerd, tu também escreves linhas invisíveis com as lágrimas que ninguém lê, e neste instante, o céu te visita. Talvez ainda sem resposta, talvez ainda sem fogo, mas com um chamado. Não te rendas ao silêncio. Não desprezes a noite, porque é nela que o clamor mais profundo nasce. Escreve aqui abaixo: eu quero voltar. Deixa que este seja o teu primeiro registro neste altar de palavras. Compartilha com alguém que, como Brainerd, também se sente esmagado pela ausência, pois a história dele é o retrato de muitos de nós, frágeis, quebrados e ainda assim chamados por Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Estas palavras não são apenas um conselho suave, são um chamado urgente que ecoa como trombeta em meio ao silêncio pesado da alma, pois há momentos em que o céu parece aberto e a voz de Deus ressoa como vento fresco, mas há também estações em que o coração se fecha em sombra
e o próprio ar parece não carregar a presença. A Escritura nos adverte: há um tempo para buscar, e este tempo é agora. David Brainerd sabia o que era correr atrás de um Deus que parecia distante. Ele confessou: muitas vezes clamei, mas senti que minhas palavras mal passavam do teto do quarto. E ainda assim, continuei clamando. Essa insistência, essa perseverança, é a própria fé em estado puro. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar não significa que Ele sempre estará sensível ao nosso toque, mas que ainda temos um sopro de vida, ainda temos um coração que pulsa, ainda podemos dobrar os joelhos. Esse é o tempo de buscá-lo, mesmo quando o deserto nos envolve. A igreja de hoje conhece o versículo, mas talvez tenha esquecido sua urgência. Vivemos em dias de culto repleto de sons, mas vazio de silêncio quebrantado. Pregamos sobre o fogo, mas não suportamos o peso da brasa que queima o pecado escondido. Cantamos sobre o Espírito, mas nossos corações continuam áridos como o campo não regado. O convite divino permanece: buscai enquanto se pode achar. Mas quem ainda ouve esse chamado? Quem ainda se levanta de madrugada para gemer diante de um Deus que parece ocultar o rosto? Brainerd, em meio às suas febres e angústias, escreveu: se eu tivesse 1000 almas, todas eu entregaria a Cristo, mesmo que Ele ainda me escondesse seu rosto. Esta é a essência do versículo. Não buscar porque sentimos, mas buscar porque Ele é. Não invocar porque Ele responde de imediato, mas invocar porque Ele é digno de ser invocado, ainda que o eco seja nosso único retorno. Do trono veio a voz, da cruz, o silêncio que ainda grita. Assim é a palavra eterna. Deus fala, mas às vezes fala pelo silêncio, e é nesse silêncio que somos provados. O versículo não é apenas um convite, é uma espada que corta a carne da indiferença. Pois buscar ao Senhor é também morrer para si, morrer para a pressa, morrer para o desejo de sentir apenas conforto. Olha para dentro de ti mesmo. Quantos dias tens vivido sem fome de Deus? Quantas manhãs se passaram sem que teus joelhos tocassem o chão? O tempo passa como sombra e o Senhor ainda diz: buscai. Não amanhã, não quando o coração estiver mais disposto, não quando o ambiente for mais favorável, mas agora. Pois o agora é o altar que Deus nos entrega. David Brainerd pregava aos indígenas com um corpo fraco, tossindo sangue, mas em seu diário escreveu: mesmo quando meu coração estava morto, decidi clamar, pois não há outro lugar onde minha alma possa descansar. Essa é a aplicação viva do versículo. Ele nos mostra que buscar não é um estado de êxtase constante, mas uma decisão no meio da fraqueza. É invocar quando a garganta está seca, é esperar quando a resposta não vem. A condição da igreja atual espelha esse paradoxo. Somos ricos de recursos, mas pobres de lágrimas. Temos muito som, mas pouca rendição. O convite de Deus ainda ecoa: buscai, invocai, retornai. E talvez o maior milagre não seja sentir a presença dele de imediato, mas não desistir no silêncio. Pois cada oração lançada, ainda que sem resposta visível, abre fendas invisíveis nos céus. Pensa nisso. E se o tempo de buscar for mais curto do que imaginamos? E se a oportunidade de invocar se fechar como porta que não mais se abre? Brainerd dizia: tenho medo de passar dias sem sentir meu coração próximo de Deus. Essa angústia santa é o que falta em nossos dias. Estamos confortáveis demais com a distância. Mas o versículo vem como fogo. Buscai enquanto se pode achar. Ainda há chance, ainda há tempo, ainda há altar. E talvez essa seja a voz profética que o canal Diário Missionário precisa ecoar neste instante. Não para entreter, não para agradar, mas para rasgar véus e abrir olhos. Esta palavra não veio a ti por acaso. Ela veio como lâmpada acesa em meio ao nevoeiro da tua alma. Escuta, buscai, invocai. Não deixes passar o tempo da visitação. Testemunha aqui nos comentários: o Espírito ainda me visita. Declara isso não como frase comum,
mas como selo de fé. Compartilha esta palavra com alguém que precisa ser lembrado de que ainda é tempo, pois amanhã pode ser tarde. Hoje o Senhor ainda pode ser achado. Hoje sua voz ainda sussurra no silêncio. Hoje a porta ainda não se fechou. A igreja canta sobre a cruz, mas não a carrega. A igreja fala do fogo, mas teme ser queimada. A igreja ora pelo Espírito, mas foge quando ele começa a quebrar estruturas. A igreja celebra a vida de Cristo, mas não deseja a sua morte. A cruz está nas músicas, mas não nos corações. O sangue está nos sermões, mas não nos joelhos. O altar está nos templos, mas não nos quartos secretos. O mesmo se pode dizer da alma devota. Quantos de nós, como David Brainerd, carregamos o peso da devoção aparente, mas dentro de nós travamos batalhas que ninguém vê? Ele escreveu: quantas vezes meu coração esteve distante mesmo quando meus lábios oravam. Quão enganoso é o peito humano, e quão inclinado à frieza diante de Deus. Estas palavras poderiam ser escritas hoje por qualquer cristão cercado de atividades religiosas, mas esvaziado de paixão interior. A cruz está nas nossas pregações, mas não no nosso estilo de vida. O Espírito está nas nossas declarações, mas não nas nossas renúncias. A santidade está nos discursos, mas não nos quartos escuros. Há uma hipocrisia suave, disfarçada de devoção, e nós a aceitamos como se fosse normal. Mas o Espírito Santo não se engana. David Brainerd, em seu diário, confessou: meu coração é tão instável, tenho medo de que minha devoção seja apenas sombra e não realidade. Essa é a voz que confronta esta geração. Porque nós nos contentamos com a sombra. Nós nos satisfazemos com a aparência de piedade. Mas o Senhor procura aqueles que, mesmo em fraqueza, desejam a essência. A cruz está no púlpito, mas não no coração do pregador. O fogo está nas letras das canções, mas não na vida do cantor. O Espírito é citado nas orações, mas não guia os passos durante o dia. A fé está nos lábios, mas não nos ossos. Essa duplicidade é a marca de uma geração distraída, e Deus a expõe não para condenar, mas para chamar de volta. E tu, alma que ouves, quantas vezes já percebeste que tua devoção é mecânica? Quantas vezes teus olhos se fecharam em oração, mas tua mente correu atrás das distrações? Quantas vezes abriste a Bíblia, mas teu coração permaneceu fechado? Essa é a luta que Brainerd conheceu. Ele disse: sinto-me como quem bate à porta de um céu silencioso. Ainda assim, continuo batendo, porque onde mais posso ir? A igreja está cheia, mas os corações estão vazios. As reuniões estão repletas de palavras, mas os céus continuam fechados. O Evangelho está nas redes sociais, mas não está nas ruas. Falamos muito de avivamento, mas pouco de arrependimento. Falamos muito de promessas, mas pouco de santidade. Falamos muito de vitória, mas pouco de morte do eu. A cruz está no vocabulário, mas não no sangue derramado. O Evangelho está nos lábios, mas não no caráter. A glória está nos discursos, mas não nos ossos cansados de oração. A vida de Cristo é citada, mas não imitada. É um engano profundo, uma doença silenciosa que corrói a alma devota e enfraquece a igreja. Brainerd nos confronta do passado. Sinto-me muitas vezes inclinado a desistir. Tão grande é minha fraqueza, mas não encontro descanso fora de Cristo. É Ele ou nada. E nós? Encontramos descanso em distrações, em entretenimento, em religião sem vida. Fugimos da dor do silêncio e buscamos anestésicos espirituais. Nos satisfazemos com a presença de pessoas quando deveríamos ansiar pela presença de Deus. A cruz está nos slogans, mas não no estilo de vida. A oração está nos encontros, mas não nas madrugadas. O louvor está nos lábios, mas não nos ossos quebrados em rendição. O Espírito é honrado com palavras, mas entristecido com obras. Esse é o diagnóstico profético. Estamos doentes, mas fingimos saúde. Estamos vazios, mas disfarçamos plenitude. Estamos mortos, mas falamos como vivos. E tu, homem devoto, sabes que esta é também tua luta.
não negues. O desânimo que te consome, a frieza que te visita, a apatia que te prende. É a guerra da alma. Brainerd chorava. Minha vida espiritual é um campo de batalha constante. Dentro de mim há trevas e luz, esperança e desespero. E é isso que precisamos ouvir. A vida devota não é ausência de lutas, mas permanência mesmo nelas. A cruz está nos discursos, mas não no coração dos que a proclamam. A esperança está nos hinos, mas não no coração dos que cantam. O espírito está no vocabulário, mas não no quarto secreto. A fé está na boca, mas não nos ossos. E Deus chama este povo não para uma devoção superficial, mas para um quebrantamento real. Talvez tua alma esteja cansada, talvez tu estejas vivendo a mesma duplicidade. Mas é aqui que a voz profética corta o coração. Não há como servir a Deus apenas pela metade. Não há como viver de aparência diante daquele que sonda o mais íntimo. Não há como esconder a ausência de fogo diante daquele que é fogo consumidor. David Brainerd, mesmo em fraqueza, nunca deixou de confessar sua necessidade. Meu coração é frio, mas preciso de Cristo. Minha alma está abatida, mas preciso do Espírito. Minha vida é breve, mas preciso gastar cada suspiro para Ele. Esta é a voz que nos confronta. Esta é a voz que denuncia. Esta é a voz que chama. A cruz está no passado histórico, mas não no presente vivido. O sangue está nas canções, mas não nos joelhos quebrados. O Espírito é mencionado, mas não obedecido. O Evangelho é pregado, mas não encarnado. Esta é a ferida que o Espírito expõe. Hoje, e tu, ouvinte deste altar chamado Diário Missionário, não foste trazido aqui por acaso. Este diagnóstico não é para o outro, é para ti. O Senhor te chama à realidade. Ele expõe tua apatia, tuas distrações, tuas fugas. Ele sussurra: ainda é tempo de voltar. Mas primeiro é necessário reconhecer: estamos enfermos, e só há cura na cruz. Compartilha esta palavra com quem vive de aparência, com quem já se esqueceu do altar secreto. Testemunha nos comentários: eu reconheço minha fraqueza. Pois esta é a confissão que abre espaço para a cura. A luta interior não é vergonha, é o campo onde Deus revela sua graça. E você? Ainda sente o fogo? Ou apenas canta sobre ele sem mais reconhecê-lo dentro de si? Quando foi a última vez que teu coração tremeu ao ouvir o nome de Jesus? Quando foi a última vez que uma lágrima escorreu, não por tristeza humana, mas pelo peso doce da presença de Deus? O versículo ecoa mais uma vez: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas e você? Tem buscado? Ou já se acostumou a viver de aparências, de lembranças antigas, de ecos que já não têm voz? David Brainerd escreveu em seu diário: minha alma se sente tão seca que temo ter perdido todo o senso de Cristo. Talvez isso também seja teu espelho. Talvez você, que ouve agora, também tema já não sentir mais nada. Talvez tua fé seja um hábito, tua oração uma formalidade, tua devoção uma fachada. Quantas vezes você dobrou os joelhos sem quebrantar o coração? Quantas vezes repetiu palavras sem alma nelas? E se hoje fosse o último dia para buscar? E se a porta estivesse prestes a se fechar? E se este fosse o último chamado? Ainda assim você passaria em silêncio, adiando, deixando para amanhã? O Espírito pergunta: até quando? Até quando continuarás vivendo sem fome? Até quando continuarás disfarçando tua sede? Até quando continuarás fugindo da cruz que pode curar teu coração? David Brainerd conheceu o desespero que te visita. Ele clamava: ó Deus, sinto-me tão longe, mas não posso viver sem ti. Isso não é apenas o gemido de um missionário do passado. É também a confissão que precisa sair dos teus lábios. Reconhece a frieza que te prende. Reconhece a distância que te sufoca. Reconhece o vazio que nenhuma música, nenhum culto, nenhuma distração consegue preencher. E você? Ainda sente o chamado secreto? Ou se perdeu no barulho do mundo? Ainda sente o arrepio da eternidade na pele? Ou já vive apenas pelo que é terreno? Ainda lembra do primeiro amor?
Ou só carrega memórias apagadas? Quantas vezes você escutou sermões, assistiu mensagens, mas não deixou que a palavra atravessasse teu coração? Quantas vezes você compartilhou textos devocionais, mas não viveu um minuto de oração verdadeira? Quantas vezes você falou de Cristo, mas não falou com Cristo? O versículo se aplica à tua dor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Talvez você diga, mas não, sinto nada. Nem Brainerd sentia muitas vezes. Ele confessou, meu coração é um deserto, mas ainda assim clamo por chuva. Essa é a verdade que liberta. Buscar não é sentir. Buscar é decidir. Invocar não é ter garantias. É insistir quando tudo parece mudo. É exatamente aí, na ausência, que nasce a fé verdadeira. E você? Vai continuar correndo atrás de sensações ou vai decidir buscar o Senhor mesmo no silêncio? Vai continuar vivendo de lembranças ou vai clamar até que o céu volte a se abrir? Vai continuar correndo para distrações ou vai encarar de frente a tua alma seca e dizer, ainda assim eu o buscarei? Talvez neste momento teus olhos estejam ardendo. Talvez teu coração esteja se apertando. Não resistas. Essa é a visitação que pediste tantas vezes. É o Espírito te lembrando que ainda há tempo, que ainda há altar, que ainda há cruz. David Brainerd, em sua fraqueza, escreveu, prefiro morrer buscando a Deus do que viver sem Ele. Essa é a entrega que o Senhor pede de ti. Não uma devoção perfeita, mas uma devoção sincera. Não um coração sem falhas, mas um coração que insiste em clamar. E você? Vai continuar escondendo tua frieza? Vai continuar mascarando tua ausência? Vai continuar vivendo uma vida religiosa sem quebrantamento? Ou vai se ajoelhar agora diante do altar invisível que se ergue neste instante e dizer, Senhor, estou aqui, mesmo frio, mesmo vazio, mas ainda te busco. Não temas as lágrimas. Elas não são sinal de fraqueza, mas de vida. Não temas a dor. Ela não é sinal de abandono, mas de visitação. Não temas o silêncio. Ele não é ausência, é espaço para a fé. O versículo ainda sussurra, buscai enquanto se pode achar. E ele está perto agora. Tão perto que basta uma palavra tua, basta um gemido, basta um suspiro quebrantado. Testemunha nos comentários. O Espírito ainda me visita. Não escrevas como quem cumpre uma formalidade, mas como quem rasga o peito diante de Deus. Pois tua declaração pode ser a fagulha que reacende o fogo dentro de ti. Compartilha esta mensagem com alguém que precisa despertar. Talvez um amigo, talvez alguém da tua casa. Faz isso como ato profético, não como costume. Pois cada compartilhamento pode ser uma trombeta que acorda um coração adormecido. E você? Vai permanecer em silêncio? Ou vai se levantar e dizer, eu quero voltar? Este é o teu momento de quebrantamento. Este é o teu encontro com o altar. Não esperes mais. Não adies o que o Espírito já começou em ti. David Brainerd não venceu suas lutas pela ausência delas, mas pela rendição dentro delas. Ele foi devoto não porque sentia sempre, mas porque nunca desistiu de buscar. E essa é a tua chamada hoje. Não desistas, não silencies, não vivas de aparência. Prostra-te, chora, reconhece, invoca. Ainda é tempo. 5. Chamado à cruz e ao retorno, 1350 palavras. E agora, após o diagnóstico, após o confronto, após a ferida aberta pela verdade, chega o momento mais sagrado, o chamado. O chamado que não vem de homens, não vem de púlpitos, não vem de pregadores com voz forte, mas do próprio Cristo que estende as mãos ainda marcadas pelos cravos. Um chamado que não grita, mas ecoa com ternura. Um chamado que não impõe, mas atrai. Um chamado que não negocia, mas exige tudo. É o chamado da cruz. A cruz não é ornamento. A cruz não é estética. A cruz não é memória morta de uma tragédia antiga. A cruz é o lugar do encontro, do fim e do começo, da morte e da vida. É o altar onde o eu é consumido para que o Cristo viva em nós. É por
Isso que o chamado de hoje não é para uma experiência leve, não é para uma adesão superficial, não é para repetir frases prontas, é para morrer. Porque não há glória sem Gólgota, não há ressurreição sem morte. E você? Tem fugido da cruz? Tem amado os cânticos que falam dela, mas evitado o caminho estreito que leva até ela? Tem falado da graça, mas sem suportar a espada que separa o velho do novo, a carne do espírito, o temporal do eterno? Cristo chama você não para se esconder atrás de títulos, cargos ou reputação, mas para ser quebrado diante do madeiro. Ele não quer sua performance, ele quer seu coração. Ele não busca seu aplauso, ele busca sua rendição. Ele não deseja apenas lágrimas ocasionais, ele deseja sua vida inteira. David Brainerd, com sua vida breve e consumida pela chama da intercessão, ainda fala: nunca houve grande avivamento sem grande morte. E de fato, não haverá. Porque a cruz é o portal. Quer vida abundante? Passe pela morte. Quer conhecer a ressurreição? Ajoelhe-se no Getsêmani, até que o suor se torne sangue. Quer ser usado pelo Espírito? Primeiro, seja esvaziado do ego. Não há atalho. Não há evangelho sem renúncia. Não há reino sem rendição. Escute, amado. Cristo não pede uma parte de você. Ele não pede apenas suas horas de culto, nem seus cânticos, nem suas esmolas, nem suas palavras. Ele pede você inteiro. Pede sua mente, seus desejos, seus sonhos, seus planos. Pede o trono do seu coração. Porque enquanto você mesmo for o rei, Cristo não pode reinar. Enquanto você mesmo for o centro, Cristo não pode habitar plenamente. A cruz é o lugar onde o eu abdica, onde o orgulho é esmagado, onde a vanglória morre. É duro? Sim. É doloroso? Sim. Mas é o único caminho. Não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. E você, ouvinte, já morreu? Ou ainda vive para si? Já deixou a cruz cravar seus pecados? Ou ainda tenta escondê-los sob o manto de uma religiosidade impecável? Já se rendeu ao chamado? Ou ainda resiste, dizendo mais tarde, quando o Espírito diz hoje? A cruz não é convite adiado, é convocação imediata. Não é proposta de amanhã, é exigência de agora. Porque quem adia a cruz, adia a vida. Quem foge da cruz, foge do próprio Cristo. Quem tenta preservar a sua vida, a perderá. Mas quem a perder por amor a Ele, a encontrará. Veja o quadro eterno. Do trono vem a voz. Da cruz, o silêncio que ainda grita. Grita contra o pecado. Grita contra a vaidade. Grita contra a mornidão. Grita contra a ilusão de um evangelho confortável. A cruz continua sendo escândalo para os que perecem, mas para os que creem é poder de Deus. Você ainda sente esse poder? Ou a cruz já se tornou apenas logotipo, apenas lembrança, apenas discurso? Volte, alma cansada. Retorne, igreja distraída. Cristo ainda espera no Calvário. Ele não chama você para uma fé sem custo, mas para a entrega total. Ele não promete facilidades, mas promete a presença dele até o fim. Ele não oferece riqueza terrena, mas uma coroa incorruptível. Ele não poupa lágrimas, mas as recolhe todas. Ele não livra da morte, mas dá ressurreição. Ele não livra da cruz, mas dá vitória além dela. Não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. Grave isso em seu coração. Repita até que se torne verdade viva. Que cada oração sua comece e termine com esse clamor: Senhor, leva-me à cruz, porque sem ela não há vida em mim. Que cada passo seu seja uma renúncia, um deixar para trás, um morrer para si, porque só assim Cristo será tudo em você. Brainerd chorava sobre os campos frios e dizia: preferia morrer a viver sem Cristo. E nós preferimos viver sem cruz, viver sem renúncia, viver sem arrependimento, mas querer a glória não funciona, não existe, não há outro caminho, não há evangelho alternativo, não há atalho. A cruz está diante de você. Ou você carrega, ou você foge. Mas se foge, foge da vida. Se carrega, encontrará descanso para sua alma.
Cristo hoje chama você, não com uma voz distante, mas com um sussurro de eternidade. Vem, segue-me. Esse chamado não é teórico, é prático. Seguir é abrir mão. Seguir é renunciar. Seguir é morrer para o mundo e viver para Deus. Seguir é ser pequeno, para que Ele seja grande. Seguir é ter mãos perfuradas pela obediência, pés cansados pelo serviço, coração queimado pela presença. Seguir é amar até o fim. Seguir é viver crucificado com Ele. Seguir é poder dizer: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E você está pronto? Ou apenas emocionado? Está disposto? Ou apenas curioso? Porque a cruz separa multidões. Muitos seguem quando há pão. Muitos seguem quando há milagres. Muitos seguem quando há festa. Mas poucos seguem até o Calvário. Poucos suportam a escuridão do meio-dia. Poucos permanecem aos pés da cruz. Poucos dizem: ainda que todos abandonem, eu permanecerei. E é a esses poucos que Cristo confia a ressurreição. Hoje, diante desse chamado, não endureça o coração. Hoje, não diga amanhã. Hoje, não troque a cruz por um conforto passageiro. Hoje, não venda sua eternidade por um prato de lentilhas. Hoje, ajoelhe-se. Hoje, morra para si. Hoje, volte para o altar. Hoje, abrace o madeiro. Hoje, deixe Cristo ser Senhor absoluto, porque não há outro evangelho, não há outra salvação, não há outro Cristo. Não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. 6. Encerramento profético e convite. 750 palavras. E agora chegamos ao fim desta mensagem, mas não ao fim do chamado. Porque o chamado de Cristo não termina quando a voz se cala, nem quando o vídeo acaba. Ele continua ecoando no íntimo, continua ferindo e curando, continua despertando e atraindo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você não tropeçou nessas palavras por acidente. Você não foi guiado por curiosidade ou algoritmo apenas. Foi a mão de Deus que trouxe você até este momento. Você não chegou até aqui por acaso. Há um propósito. Há uma voz que sussurra no fundo da sua alma. Este é o caminho. Ande por ele. Há uma ferida aberta pela palavra, mas também há bálsamo que só Cristo pode derramar. Você ouviu sobre a cruz, ouviu sobre a renúncia, ouviu sobre a morte do eu. E agora é você e Deus. Não há plateia, não há multidão. Apenas você diante do altar que se ergue invisível, mas eterno. Deus usou este vídeo para despertar você. Talvez sua fé estivesse adormecida. Talvez sua chama estivesse quase apagada. Talvez você tivesse aprendido a cantar sem sentir, a orar sem chorar, a viver sem renunciar. Mas hoje, o Espírito veio como vento, como martelo, como fogo. Hoje ele tocou em áreas que você escondia, trouxe à tona dores que você evitava, confrontou pecados que você disfarçava. E fez tudo isso por amor, porque ele não desiste de você. E agora, o que você fará com este chamado? Vai desligar e seguir a vida como se nada tivesse acontecido? Vai fingir que não ouviu? Vai endurecer o coração e dizer não é comigo? Ou vai cair de joelhos, abrir os olhos em lágrimas e dizer: Senhor, aqui estou, toma-me por inteiro? Este é o momento da decisão. Este é o momento de retorno. Este é o momento em que o céu se inclina para ouvir sua resposta. O Espírito já falou. A palavra já foi lançada. O altar já está diante de você. Só falta o seu sim. Se esta palavra tocou você, se em algum momento seus olhos arderam e seu coração se apertou, então este lugar é seu altar também. Não um altar de pedra, não um altar humano, mas o altar invisível que Deus levanta onde há quebrantamento. Aqui, neste instante, você pode se entregar de novo. Aqui, neste momento, você pode renascer. Aqui você pode deixar o fardo cair, deixar o pecado ser crucificado, deixar a velha vida ser sepultada. Inscreva-se no Diário Missionário. Não como quem apenas segue um canal, mas como quem decide caminhar junto.
caminhar com aqueles que ainda ouvem a voz, caminhar com os que não querem adormecer de novo, caminhar com os que ainda choram pela presença e ainda ardem pela cruz. Aqui, cada mensagem é oração, cada vídeo é espada, cada palavra é um eco do céu. Não é entretenimento, é chamado. Não é conteúdo, é clamor. Compartilhe com quem ainda está dormindo, com aquele irmão que já não ora, com aquele amigo que já não sente, com aquela família que precisa voltar para Deus. Porque talvez este seja o último alerta antes do endurecimento, talvez seja a última semente antes do inverno, talvez seja a última oportunidade antes do silêncio. Volte sempre. Há mais do que mensagens aqui. Há um chamado para permanecer firme, um chamado para não negociar a fé, um chamado para carregar a cruz até o fim. Cada retorno aqui é um reencontro com a voz que clama do trono, com o silêncio que grita da cruz, com o espírito que ainda insiste em despertar. Não demore, não hesite, não saia vazio. Dobre os joelhos onde você está. Abra os lábios e clame, entregue-se. Renda-se, porque o tempo é curto, a eternidade é longa e Cristo ainda chama. Você não chegou até aqui por acaso. E se você ouviu, se você sentiu, se você tremeu, então responda. O altar é aqui, o tempo é agora, o chamado é seu.